A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui para falar da criação, mas não era para falar de qualquer criação. É que nós denominamos coroa da criação de Deus. Bom, em 6 dias Deus criou tudo: a água, o dia, a noite, a relva, os animais, os peixes e muito mais. Tudo de uma forma magnífica e bela, cada qual do seu jeito. Deus fez tudo, absolutamente tudo perfeito. Então, Deus resolveu criar algo para administrar tudo aquilo que ele tinha criado. Alguém que teria zelo e cuidado com a criação de Deus. Ele o criou diferente de todas as outras criações que já tinha feito. Era realmente majestoso, belo e sublime. Era realmente tudo perfeito. Você sabe o que foi que Deus criou? Vamos descobrir? Vem para a aula, adolescentes! A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dos adolescentes. Nossa lição de número 4, que tem como tema Humanidade, a coroa da criação. E eu sou o João, mas eu tenho mais uma turminha aqui conosco para discutirmos sobre essa aula. Quem será? Eu sou a Aline, professora da classe dos adolescentes. Eu sou o Davi e eu sou aluno da classe dos adolescentes. E eu sou a Radassa e também sou aluna da classe dos adolescentes. E nós somos aqui da igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E eu já quero convidar vocês para pegar o material de vocês, a Bíblia, a revista. Lembrando, ó, curte, compartilha, tá? Coloca o nome de vocês aí no chat, já deixa um comentário aí para nossa aula chegar para mais pessoas. E para você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo, coloca o seu nome aí também, nós queremos conhecer vocês. E para dar continuidade à nossa aula, que vai ser uma bênção, queremos convidar o nosso adolescente Davi para fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, por mais essa aula, Deus, por mais essa oportunidade de estar aprendendo, Senhor. Senhor Deus, para que essa aula venha a ser bênção e para que o Senhor use a cada um de nós, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pais adolescentes, meu nome é Ana Clara e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica de classe. Primeiro nós vamos ler Gênesis 1, do 26 ao 31, depois Gênesis 2, do versículo 15. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora vamos ler Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Então, adolescentes, foi isso. Boa aula! Mas antes de começarmos a nossa aula adolescentes, nós temos um desafio. Uhul! Durante a aula vai aparecer várias palavras aqui embaixo e vocês têm que desembaralhar, juntar elas e formar um versículo. O primeiro que mandar aqui do chat vai ganhar prêmio. E continuando a nossa aula, nós agora vamos descobrir qual o objetivo dessa aula. E nós temos 3 objetivos, que é destacar a narrativa bíblica sobre a criação, ensinar que o ser humano foi criado à imagem de Deus e enfatizar a responsabilidade do ser humano diante da criação. Então, vamos agora analisarmos uma coisa. Todos nós recebemos uma responsabilidade, seja na escola ou em casa. E aí tem sempre aquele que tem autoridade para nos mandar fazer alguma coisa.
E nós que recebemos a tarefa a executar. E aí a pergunta, como nós recebemos e como nós fazemos essa tarefa? Hoje vamos aprender que a humanidade recebeu algumas bênçãos e responsabilidades dadas por Deus. Vamos ver quais são? A primeira foi quando Deus criou o homem. E aí eu gostaria de saber com Radassa. E aí, o que você me diz sobre a criação do homem e da mulher? Então, sobre a criação, nós vimos na última aula e durante Gênesis 1 inteiro que quando Deus vai criar a fauna, a flora, os animais, Deus usa verbalmente. Então Deus diz que haja luz e há luz. Mas em relação aos seres humanos, Deus não faz dessa forma. A Trindade é junta em uma reunião solene para uma finalidade grandiosa, a criação dos seres humanos. Nós vemos em Gênesis 1:26 que Deus diz: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos de forma pessoal Deus criando o homem com as suas próprias mãos, criando do pó da terra, depois soprando fôlego de vida em suas narinas. Depois, Deus faz cair um sono pesado sobre Adão e retira do homem uma costela. E dessa costela forma a mulher. Nesse ponto aqui da criação, eu olho para Gênesis e eu vejo algo muito especial. Que quando Deus ele fez a criação, a Bíblia relata que no final do dia, ele olhava o que ele fez no primeiro dia e a Bíblia diz que Deus olhava e admirava, falava, e eis que tudo era muito bom. E ele fez isso até o 5º dia. Mas no 6º dia, Deus ele criou, ele planejou a sua criação mais sublime ali. E quando ele criou o homem e a mulher, a Bíblia não diz, a Bíblia não mostra que Deus queria criar algo mais, porque ali Deus se realizou, ali Deus ele cumpriu o seu projeto. Por isso que a revista ele traz esse tema, né, que a criação, o ser humano, né, é a coroa da criação, porque de fato foi ali onde Deus falou, pronto, agora eu concluí, agora está perfeito. Eu quero aproveitar e trazer também assim uma mensagem para você que está assistindo aí do outro lado, que talvez em algum momento do dia ou da sua vida, pensa, eu não sou especial. Não, você é especial sim, você faz parte do maior projeto que Deus planejou. Você é especial, criação perfeita, planejada e executada por Deus. E o interessante é que se nós olharmos assim, tudo Deus criou pela palavra, mas já o homem ele criou com suas próprias mãos. Ele vai do barro, tira o homem do barro. Depois, para a mulher, ele vai lá e da costela do homem, ele cria a mulher. Então, se nós olharmos, a criação do homem e da mulher teve mais detalhes, mais cuidados, porque Deus também tinha um plano especial com esse homem e com essa mulher. Ou seja, Deus tem um plano especial comigo e com você. Então, nós vamos ver que é a imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos ver agora o que o pastor tem a nos dizer sobre imagem e semelhança de Deus, sermos criados. Vocês já viram alguém que se parece comigo? Você já sabe com quem eu me pareço? Você conhece alguém que se parece com você? Você já teve um sósia? Pois é, nós somos um sósia de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos criou baseado em sua natureza moral. Nós somos seres inteligentes, nós amamos, nós odiamos, nós perdoamos, nós sentimos, nós vivemos, nós temos raciocínio, nós temos a alma. Nós somos seres eternos porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Embora a gente possa morrer, mas um dia a gente vai viver outra vez ou para a vida eterna ou para a condenação eterna, depende da nossa escolha sobre Jesus, mas de tal forma que todos nós carregamos a semelhança moral de Deus. Todos nós temos a lei de Deus moral escrita em nosso coração. Deus, ao nos criar, nos deu a sua semelhança moral, de capacidade de amar, de pensar, de agir, vontade, liberdade, livre-arbítrio. Nós somos seres. Os animais não são assim, as plantas não são assim. Nós somos os seres únicos no universo. Nós somos a coroa da criação porque nós trazemos a imagem. Nós nos parecemos com Deus no sentido de ser seres morais, seres livres, plenos, com atributos, porque Deus nos dotou
desses talentos maravilhosos. Louvado seja Deus! Eu não me pareço com ninguém. Eu me pareço com Deus. Deus abençoe você. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e por essa palavra maravilhosa. Agora pense, não é para qualquer um. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, temos os aspectos e aparências de Deus. Vamos entender melhor o que é ter aspecto e aparência de Deus? Davi, você pode me dizer o que é aparecer com alguma coisa? Aponta em primeiro lugar para o propósito da vida humana, amar e servir ao Criador. Outro aspecto da imagem e semelhança é a capacidade do homem em se relacionar com outros seres humanos. E aí, então, nós vamos pensando aqui, nós temos aspectos do Criador. Pense agora, quais são os aspectos de Deus que eu e você sabemos que Ele tem? Agora, se relacionar. Se você lembra agora em Gênesis, vem dizendo que toda manhã Deus vinha conversar com o homem. Olha que legal. Deus e Adão conversando. Imagine agora você e Deus conversando. Eu e Deus conversando. Então, o relacionamento de imagem e semelhança era um contato assim pessoal, um contato de intimidade com Deus. E nós podemos ter isso a cada dia. Nós podemos ter esse diálogo com Deus através da oração, através da palavra dele, quando nós estudamos a palavra, quando nós nos reunimos para adorar a ele. Então, essa intimidade com Deus não acabou, mas as nossas atitudes, às vezes, nos atrapalham de termos essa intimidade. O pecado lá atrás fez com que Adão perdesse essa intimidade e ele fosse expulso do paraíso. E nós agora estamos buscando um acesso a estarmos com Deus a cada dia, mas nós temos que buscar intimidade. Ter imagem e semelhança de Deus é estarmos em contato com Ele, sendo cada dia mais parecido com aquilo que Ele projetou para nós. E aí nós vamos ver aqui que nós fomos criados. O homem, quando Deus cria o homem, ele havia criado tudo nos 5 dias. E ele falou, preciso de alguém para cuidar e administrar tudo aquilo. E aí, adolescentes? Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar à nossa aula de hoje. E o nosso Você Saber de hoje, irei falar sobre o nosso tão querido e amado livro de Gênesis, em específico, o capítulo 1. Então, bora lá? Gênesis 1 afirma que a humanidade foi criada para sujeitar a terra e dominar sobre ela e também sobre as criaturas que vivem no mar, na terra e no ar. Alguns estudiosos, à luz da palavra, em específico Gênesis 1, 26, sugerem que exatamente o domínio exercido sobre a humanidade constitui a imagem de Deus, embora essa relação aponte mais para uma consequência do que uma definição. Mas o que exatamente significa dominar e sujeitar? O último verbo, utilizado 24 vezes no Antigo Testamento, geralmente se refere a relacionamentos humanos, como por exemplo um amo e seu escravo, como também um rei e seus súditos, como também um chefe e seus trabalhadores, como também o soberano de um país e uma outra nação. Diversas dessas passagens sugerem que esse domínio deve ser exercido com cuidado e muita responsabilidade. Então, por isso que não é permitido nada destrutivo e nem explorador. O mesmo verbo utilizado com a humanidade de Gênesis 1, 28 é aplicado em relação ao Sol e à Lua em Gênesis 1:16, para governarem respectivamente o dia e a noite. E com certeza não há nenhuma alusão a ações abusivas e nem irresponsáveis aqui. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que tenham entendido com essas informações ditas aqui e lembre-se sempre sobre a definição de sujeitar e dominar. É isso, fique na paz e tchau! O que é ser mordomo? Vocês aqui, a Aline, a Daci e Davi, vocês sabem o que é um mordomo?
De acordo com a nossa revista, a mordomia é o privilégio de administrar bens materiais e espirituais confiados pelo Criador aos seres humanos. O mordomo numa casa é aquele que administra os bens de alguém. Ele que organiza tudo, ele que comanda os funcionários daquela casa, ele que ordena tudo naquela casa para o seu chefe. E aí nós vamos ver o homem criado para ser mordomo das coisas de Deus. A irmã Aline vai falar melhor sobre essa mordomia que o Davi falou aqui. A nossa lição, ela retrata esse ponto da mordomia antes e depois da queda. Como já foi falado aqui na nossa aula, ser mordomo é cuidar, é administrar algo, né? No início da nossa lição, foi feita a pergunta de quando você recebe uma tarefa para realizar, se você já vai de imediato ou se você fica enrolando ou se você faz pela metade. O mordomo, ele não tem essa opção de dizer: ah, eu não vou fazer, eu não vou cuidar. Por quê? O dono daquela casa depositou sobre ele uma confiança de que aquele mordomo ele vai cuidar para que a despensa esteja sempre organizada e com alimento, para que a casa esteja sempre limpa. Então, ele não vai limpar a casa, mas ele vai organizar, ele vai administrar para que as pessoas que trabalhem ali possam fazer de forma correta e bem feita. Falando sobre a mordomia lá no início, na criação, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma tarefa, ele colocou Adão e Eva como verdadeiros mordomos ali de tudo que Deus criou. Gente, se nós pararmos para olhar, imagina que o Éden foi a coisa mais linda que já existiu. Hoje as pessoas pagam caríssimos para ir no zoológico, para ir num parque, ver algo que foi ali projetado pelo homem, colocado ali um aquário gigantesco, por exemplo. Então, ali os peixes, algo feito pelo homem. E eu tenho certeza que não chega aos pés do que era o Jardim do Éden quando Deus criou. Olha que privilégio. E Adão e Eva, eles tinham essa função de colocar o nome nos animais. A Bíblia diz isso, né? Então, eles tinham uma função linda que Deus deu a eles. Deus deu a eles um grande privilégio de serem mordomos, né? Fala também que eles podiam se alimentar de todas as frutas, eles podiam pegar tudo ali e terem abundância. Porém, após a queda, o cenário muda. Após a queda, eles são expulsos desse paraíso criado por Deus e vão agora ter que também continuar a função de mordomo, que é a que nós também temos hoje, que é cuidar da criação de Deus, mas em um outro cenário, agora com dor, com fadiga, né? Então, há uma diferença do antes e depois. Mas, para fechar esse tópico, há uma esperança para nós. A Bíblia diz que o Senhor, Deus, vai fazer novos céus e nova terra. Então, nós não vamos ficar falando apenas do passado, do que era lindo lá no Éden. Eu e você, nós temos a missão de sermos o melhor possível, mordomos de Deus aqui nessa terra, ensaiando para continuarmos esse projeto que Deus deu a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando Ele nos buscar, para vivermos no novo céu e na nova terra. Amém? Se o mordomo é aquele que administra os bens do seu patrão, e nós somos mordomos de Deus, nós temos administrado o que Deus tem colocado em nossas mãos da forma correta, porque como a irmã Aline disse, o mordomo numa casa, ele não tem essa de eu não quero. O patrão disse e ele tem que fazer da forma que foi colocado para que ele faça. E nós, agora, nós temos administrado as coisas de Deus da forma que Ele colocou, da forma que Ele nos deu. Olha, Adão, ele pôde colocar nome em todos os animais. Ele colocou nome nos peixes, ele colocou em tudo. Ele tinha a administração total do Éden. Ele até administrava a questão de não tocar na árvore do bem e do mal. E aí nós agora vamos pensar nós como templo do Espírito. Nós somos mordomos da melhor criação que Deus fez, que foi o homem. E aí como nós temos administrado este que é o templo do Espírito Santo, como nós temos administrado para Deus
a criação perfeita, a coroa da criação. Ainda falando desse ponto sobre a mordomia, nós falamos sobre mordomos, aquele que cuida, né, da natureza, mas como temos falado na lição e ela vem trazendo esse ponto, nós somos a coroa da criação. Então, esse ponto ele é bem assim, para a gente refletir mesmo. Como temos cuidado do maior bem criado por Deus, que somos nós mesmos. Tá, devemos cuidar das árvores, do planeta, do ambiente. E nós? Essa pergunta, para mim, foi pesada agora quando eu vi ela e eu refleti. Porque a gente fala a gente fala que é importante ser mordomo, mas na prática, a nossa alimentação, né? O nosso corpo, o nosso sono. Quanto tempo, adolescentes, ficamos nas telas? Olha como que essa revista ela traz para nós uma mensagem importante, porque o objetivo das nossas aulas, irmãos e adolescentes, é a gente estudar e trazer uma mensagem, não é só passar e aprender o conteúdo, é trazer a mensagem de Deus para nós. O que é que Deus quer? Que a gente entenda, estou sendo um bom mordomo do meu corpo, a criação perfeita de Deus que Ele criou para ser o templo do Espírito Santo. Isso é para a gente refletir. E eu, além de refletir, orar, pedir perdão e procurar mudar. Cuidar do meu corpo, né? Então, a revista, ela traz 4 pontos, né? Que é o nosso corpo, é a nossa mente, é o espírito e o nosso tempo. É um conjunto. O conjunto desses 4 pontos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, é para a gente refletir, né? Quanto tempo eu estou cuidando do meu espírito? Cuidar do espírito é ler a palavra, é orar e jejuar. Quanto tempo eu estou cuidando do meu corpo? É uma atividade física, é trocar o hambúrguer e a Coca-Cola por uma fruta e um suco, né? Como eu tenho cuidado do meu tempo? Quanto tempo eu fico, né? Eu vou focar em algo que eu acho que é o que mais tem prejudicado a nossa geração. As telas, é comprovado que as telas, eles prejudicam a nossa saúde. Hoje, se a gente olhar, todos os adolescentes, praticamente, inclusive a Radassa está aqui do lado, né? Não queremos dizer que esse foi o fato, mas quase todo mundo usa óculos hoje em dia. Por que será? Né? E também nós temos aqui o ponto sobre a nossa mente. Como temos alimentado a nossa mente? De que temos alimentado a nossa mente? Então, é um conjunto. Quando eu falo que é um conjunto, é o que eu assisto, é o que eu como, é o que eu falo, é como eu ajo no meu dia a dia. Tudo isso está incluso, está incluindo como eu tenho sido mordomo, né, do templo do Espírito Santo. Irmãos, adolescentes, né, de orar para pedir perdão a Deus, porque as nossas atitudes, eu amei essa revista, essa lição, porque ela nos traz essa consciência. E o desafio agora aqui para nós e para vocês que estão aí, nós vamos ficar agora com essa consciência e deixar passar ou nós vamos procurar mudar? Irmã Aline, e aí, dentro desses tópicos, vem falando do tempo, né? E aí, a própria lição fala da questão de estarmos na igreja, porque em vários países os adolescentes gostariam de estar cultuando, e a gente sabe de vários países onde há perseguição que eles não podem se reunir, eles arrumam tempo e jeito para estarem na igreja, estarem cultuando. E nós temos a liberdade de cultuarmos. Aqui, a igreja tem vários trabalhos. Será que nós nos dedicamos a estar em todos os trabalhos? Ou eu venho de vez em quando? Ai, Deus, misericórdia. Então, nós temos que prestar atenção numa coisa. Enquanto nós temos liberdade para cultuar, tem pessoas que gostariam de ter um pouquinho de tempo para poder cultuar igual nós temos. Então, pense como nós temos administrado o nosso tempo de estarmos na casa de Deus, de estarmos aqui na igreja. Você tem se dedicado realmente? E a EBD? Quanto tempo você tem se dedicado a ela? Você tem estudado realmente a lição? Você realmente tem pegado a sua revista, a sua Bíblia, e estudado os textos bíblicos que tem na revista?
o tempo de Deus que você tem dado é um tempo de qualidade? E um exemplo que nós temos na Bíblia de um pré-adolescente, assim como vocês, né? Porque a gente pode dizer, mas eu só sou um adolescente, mas um pré-adolescente que foi Jesus por volta ali de 12 anos de idade, ele sentiu prazer em não apenas estar, mas ele citou para Maria e José quando buscou. Vocês não sabem que eu devo estar tratando dos negócios de meu pai? Olha o exemplo de Jesus. É ter em mente no nosso coração que nós estamos aqui não é para cuidar apenas da nossa vida, não é vir para a igreja apenas porque é legal, mas é porque se trata dos negócios do nosso Pai. O nosso corpo não é apenas o meu corpo, é a criação do nosso Pai. Vir à igreja, fazer as coisas na igreja, não é apenas porque é legal e eu gosto, é porque é o negócio do nosso Pai. Ir à escola não é apenas porque eu vou lá para aprender e ver os meus colegas. É porque eu estou indo, porque Deus há de me usar para cumprir o seu propósito ali na escola. Vou ao cinema para me divertir, é legal. Mas ainda assim eu tenho que saber que eu tenho que estar ali para honrar o meu Pai. Esse é um pensamento que deve nos acompanhar, já que entendemos que somos mordomos de Deus, tem que nos acompanhar. Eu estou fazendo isso não é porque é a minha casa. Eu vou cuidar da Radassa não é apenas porque é a minha filha, é porque Deus me confiou essa missão. Então, nós vimos aqui a irmã Aline como mãe e como professora, aconselhando ao cuidado com o corpo e a mente como mordomos de Cristo. E aí, Adassa, como adolescente, como você me fala desse cuidado com a mente? Nós vemos que a mente é a sede das nossas emoções. Nós vemos na Bíblia que nossa mente deve estar baseada na palavra. Lá em Filipenses 4:8 diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Nós devemos ter nossa mente, nossas emoções baseadas na Bíblia. Como o salmista, muitas vezes ele mostra isso, momentos de aflição, ele confia no Senhor, ele confia na palavra, que Deus vai sustentar suas emoções e seus pensamentos. A paz, senhora adolescente, eu estou aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa, como que você tem administrado o seu corpo, a sua mente e a sua vida espiritual? É basicamente simples. A gente tem que continuar, com a nossa leitura devocional em dia. A gente tem que ter uma vida de oração. A gente tem que continuar vindo nos cultos, que é uma coisa que eu faço bastante. Quando não tem culto, você vai me achar aqui também. Eu tô em alguns ministérios também. No ministério de dança, tô no coral. Às vezes eu ajudo ali, aqui. Tô também gravando aula pra vocês às vezes. E é assim que eu cuido do meu corpo, da minha mente e da minha vida espiritual em geral. Então, eu estou aqui com o Tiago. Tiago, como que você tem administrado o seu corpo, a sua mente e a sua vida espiritual? Orando, lendo a Bíblia, cuidando da minha saúde física, vindo para os cultos, jejum, fazendo isso. Então, eu estou aqui com a Ana Carolina. Ana Carolina, como que você tem administrado o seu corpo, a sua mente e a sua vida espiritual? Eu tenho feito a leitura devocional todos os dias. Tenho tido uma vida íntima com Deus. Sempre tendo um momento de oração, jejuando. E é isso. E agora nós vamos falar com o adolescente Davi. Davi, diante de tudo que nós aprendemos aqui hoje na lição, o que podemos fazer para cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo? Nós podemos ter uma boa rotina, uma boa alimentação, um bom sono. Devemos controlar o tempo que nós ficamos nas telas. Devemos orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, jejuar. Muito bem. Não podemos deixar de falar. Nós temos um jovem na Bíblia que tomou essa decisão, Vocês sabem qual foi? Foi Daniel. Olha aonde Daniel chegou por tomar uma decisão. Daniel, ele decidiu que ele ia cuidar do templo do Espírito Santo. Não, eu sou de Deus e eu não vou me contaminar. Isso significa que quando nós deixamos de cuidar do nosso corpo, nós estamos nos contaminando. Olha aqui, perigo. Como Deus, ele é zeloso nos mínimos detalhes. Ele deixou tudo que é bom para nós, que vai nos fazer bem, e a gente acaba
invertendo, querendo fazer o que vai ser ruim. Mas graças a Deus que nós temos, né, tempo de mudar as nossas atitudes e melhorar. Nós agora vamos falar sobre a oferta. E irmã Aline vai falar sobre isso. Amém. Olha que palavra maravilhosa para falar da nossa oferta. Então é agora que nós vamos, né, colocar em prática esse entendimento. Vamos ofertar ao Senhor com alegria, irmãos. A oferta é um ato de gratidão, é um ato de nós colocarmos em prática aquilo que a gente fala, né, que nós adoramos a Deus e agradecemos. Então, você tem essa oportunidade agora de oferecer o seu melhor a Deus, a sua oferta. Você pode ofertar, vai aparecer os meios aqui embaixo, o Pix, o PicPay, você pode trazer também no culto à noite. E também temos o voto dos 1000 valentes para comprar esse espaço que vocês estão vendo. Aí você também pode fazer parte desse projeto, do voto dos 1000 valentes. Então vamos adorar o Senhor com alegria agora. A paz do Senhor, adolescentes, chegou a hora do nosso quiz. Pergunta número 1. Em qual passagem bíblica é revelada como foi a criação do homem? A. Gênesis 2. B. Mateus 3. C. Gênesis 19. E D. Êxodo 20. Tempo na tela. Bom, e o nosso tempo acabou. E a resposta certa é a letra A, Gênesis 2. Pergunta número 2. Segundo a Bíblia, a mulher foi formada a partir A. Da cabeça de Adão. B. Do pé de Adão. C. Da costela de Adão. E D. Da mão de Adão. O tempo acabou. E a resposta certa é a letra C, da costela de Adão. Pergunta de número 3. A imagem e semelhança de Deus no ser humano demonstra que o propósito da vida humana é vazio e sem sentido. B. O propósito da vida humana é amar e servir ao Criador. C. O propósito da vida humana foi perdido quando o homem foi expulso do jardim. E D. O ser humano é divino e igual a Deus. Tempo na tela. Bom, e mais uma vez, o nosso tempo acabou. E a resposta certa é a letra B. O propósito da vida humana é amar e servir ao Criador. Quarta e última pergunta. Por que devemos cuidar bem do corpo? A. Pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. B. Pois somos templo do Espírito Santo. C. Pois devemos preservar o cuidado com o corpo por nossa saúde. E D. Todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Bom, e a resposta certa da pergunta 4 é a alternativa D. Todas as respostas estão corretas. Esse foi o nosso quiz, adolescentes. Tchau!
concluindo, vamos lembrar aqui, Deus criou o homem com suas próprias mãos, feitos à imagem e semelhança dele. Fomos constituídos de vários bens. E assim, Deus espera que nós sejamos os melhores administradores de tudo que Ele confiou em nossas mãos. Então, vamos aqui pensar, temos administrado da melhor forma? E se não, o que podemos fazer para realmente administrarmos conforme a vontade de Deus? Para mim, essa aula foi muito boa. E a frase que eu falaria é que eu sou administrador com privilégios no reino de Deus. E aí, você, qual é a frase que você falaria? Para mim, uma frase que eu gostaria de deixar para os adolescentes lembrarem é que Deus nos criou à imagem e semelhança, numa reunião solene com a Trindade, porque somos a coroa da criação. Para mim, a frase que eu deixo, o pensamento, né, que eu deixo para cada adolescente é: Deus te criou de uma forma muito especial. Ele planejou a sua criação. E aí, Davi, qual seria a sua frase? Deus nos amou sempre do princípio. Deus nunca nos rejeitou. Nós rejeitamos eles nas nossos afazeres do dia a dia. Mas antes de finalizarmos essa aula, adolescentes, nós temos o desafio. Então, espero que você tenha prestado atenção nas palavras, tenha conseguido desembaralhar. E ficou assim a nossa frase. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, pro primeiro que colocou aqui no chat, vai ficar o prêmio. Mas agora, vamos orar para finalizar? Pai, eu te agradeço por essa aula, Senhor. Te peço que cada ensinamento possa não apenas ser ouvido, Pai, mas ir ao coração de cada adolescente. Senhor, guarda cada adolescente, guarda cada professor, que nós possamos cada dia mais conhecer o Criador e cuidarmos, Pai, de nós, a coroa da criação. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Tchau, adolescente!